E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal. No vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada na reação aqui, cara, da ESPN aí com a possível contratação do Pedro. O Palmeiras tá de olho aí no Pedro, né, cara? Tá vendo a possibilidade de contratar o Pedro. Vamos ver aqui o que eles falam. Deixa aquele seu like aí já no começo e partiu, rapaziada. Já pode tentar, aqui, esquece. Tem informações privilegiadas lá. Ele conhece o pessoal lá, ele já sabe que não vai rolar. Lá no Flamengo? Não, no Palmeiras. Muito bem relacionado. Por que você... Debochinho gostoso pra começar o vídeo, né? Esse velhão aqui é muito louco, irmão, na moral. Eu não sei nem o nome dele, acho que é... Peraí. Sormani, né? É Sormani o nome dele. Pô, sabe muito esse cara, hein? Porra, isso aí é uma sabedoria desbalanceada, irmão, na moral. Setembro. Como é que é? Essa história está encerrada, entre aspas, desde setembro. Então, mas ela voltou agora. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Tudo bem, não vai pro Palmeiras, mas aí pinta uma proposta do exterior. Vale a pena fazer negócio? Negociar o Pedro? Para o Flamengo, depende da proposta. Você falou ontem de 15 milhões, que 16 milhões... O Flamengo pagou 14. Obviamente, ele espera receber o mesmo ou mais pelo jogador. Mas você mesmo falou, e com razão ontem, que essa mercadoria, né, que esse ativo... Sim, ela teve um decréscimo. Então ela não vale mais os 14. Não. Vale uns 10. Não, o Flamengo entende que ainda ele espera receber os 14 e empatar a história toda, entendeu? Hoje, pelo Pedro ser reserva... Mas alguém pagaria 14 milhões num reserva? Depende. Depende muito de como que o reserva que passou pela Europa e não vingou. Porque, Sormani, depende muito de como que o empresário vai vender este jogador para o mercado. A gente sabe que muita negociação gira em torno do... Quem é o empresário do Pedro? É o Márcio... Nós falamos aqui outro dia. Gunge, alguma coisa com G, desculpa. Não faz parte do mainstream dos empresários do futebol, não é? Mas é um cara que, pelo Mas é um cara que você chega lá em Madrid, o Florentino abre a porta para ele? Mas depende. Quando ele chega em Barcelona, o Laporta abre a porta. Mas às vezes, aí ele dialoga com um grande agente lá. Exato, entendeu? Ele vai... que é quem leva, entendeu? Quem é o presidente do Real Madrid? O Laporta mesmo? Não, Florentino. Não, do Barcelona. Hoje sim, a volta dele, né? O Laporta. Voltou. A gente tá falando de Barcelona, Real Madrid. O que eu tô dizendo é que assim... Ninguém mais abriria a porta pro Pedro? Sim, mas quem tem 14 falando de Barcelona, Real Madrid. De euros, vamos lá. É o dinheiro Mas o Pedro quer sair? Vamos lá, Sevilha, sei lá, Valência... Gente, eu acho que assim... Borussia Dortmund. De verdade... O Ajax, por que não? Sim. Por que não? O Ajax. Ou então o PSV, que já teve Romário, Ronaldo... O PSV já... Meu irmão, esse cara aqui tá em outra galáxia. PSV, meu irmão, na moral, que já teve Romário. Pô, já teve Romário faz 30 anos, né, cara? Pelo amor de Deus, o PSV é irrelevante hoje em dia lá na Europa. Então tá, mas o Ajax teria mais condição. Mas vamos colocar assim, não precisa ser O cara tá em outra década, né? Tá em outro século. Barcelona, Real Madrid, Hoje a Bayern de questão Munique, toda é... O City. Pedro talvez, repito, ele com o empresário dele, não tenham nenhum interesse de movimentação de deixar o Flamengo. Isso pra mim é o mais importante. Então, assim, a gente pode especular o Pedro até no Gambosaka, que não vai acontecer nada. Também não, né? Ele não quer. Se ele quisesse, não tenha dúvida que o gatilho da não ida para a Olimpíada no ano passado, que foi um estopim para deixá-lo pé da vida e com certeza ele ficou um período muito chateado e frustrado, ele teria usado para deixar o Flamengo. Então, ponto. Ponto. O que eu conversei no ano passado com o ex-presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, foi muito simples. Ele falou... Querer o Pedro, sondar, mandar o WhatsApp, eu fiz. Óbvio que sim. Eu sou um presidente de um clube que quer reforçar o setor que é deficitário na minha equipe com o que há possível de melhor para contratar. Mas a resposta do empresário é dificílimo. Nem vale a pena tentar avançar, porque você sabe que a resposta vai ser não para um clube brasileiro. Esquece. Então pronto, acabou o assunto. Acabou o assunto? Querer. Isso. É uma coisa. Acabou o assunto. Assim, acabou o assunto em relação ao Palmeiras sobre o Pedro. Entendeu? Não vai. Esse Sormani, irmão, na moral, esse cara tá me deixando agoniado. Ele fica fazendo essas perguntinhas de deboche, cara. Isso me dá uma raiva, mano. Acabou o assunto. Irmão, fala teu ponto logo, cara. Pô, pelo amor de Deus, então. Vai ficar com essa perguntinha. Parece que o maluco tem 10 anos de idade. Ó... O Flamengo não é louco ao ponto de entregar de bandeja um centroavante que pode reforçar o que hoje, para ele entende, ser o grande rival de todas as competições que eles vão disputar. O Pedro é um ativo muito grande ainda para o Flamengo, mesmo estando na reserva. Então, Facica, ontem a gente discutia essa questão. Nunca o Pedro esteve tão em alta no Flamengo como agora. Eu não considero ele reserva agora. Exatamente.
nas outras temporadas, a gente dizia, o Pedro é a reserva do Gabriel. E eu dizia, é um luxo ter um jogador desse valor, desse quilate, desse naipe, para ser reserva num clube brasileiro. Nem o Bayern de Munique tem um reserva desse. O Real Madrid não tem um reserva desse calibre. Nem o City. O Flamengo tinha. Mas hoje, com a realidade, com a chegada do Paulo Sousa e do jeito que ele está montando esse Flamengo... Pô, irmão, posso falar só um detalhe? Cara, esse maluco, ele vive no mundo... Eu não quero falar... Eu não tô perseguindo ele nem nada, pessoal. Tô só observando algumas hipocrisias aqui. Há 2 minutos ele tava falando aqui que era um absurdo, que time que ia querer pagar 14 milhões de euros no Pedro, né? Que nenhum time da história ia querer pagar 14 milhões no jogador reserva que deu errado na Europa. Agora ele já tá falando aqui que nenhum time, nem o Manchester City, tem um reserva tão bom assim quanto o Flamengo teve. Então assim... Aí, beleza. Então você tá ignorando o quê? O Grealish, por exemplo, que é reserva, custou 100 milhões de euros lá no Manchester City. Não, o Pedro é melhor que ele, então... Assim, cara, tem alguns jornalistas aqui, cara, que é impressionante o que eles falam de... Eles se contradizem o tempo inteiro, irmão. E, tipo, não é assim, se contradiz... fala uma coisa hoje... e se contradiz amanhã. Eles se contradizem na mesma fala deles, entendeu? Eles não são congruentes com eles próprios, entendeu? Flamengo com N opções, vai variar muito de acordo com o momento do adversário, dos interesses do Flamengo. Essa dupla, Pedro e Gabriel, nunca esteve tão próximas, tão dentro do campo de jogo como agora. Mas os principais jogos... Isso que ele tá falando é verdade, inclusive, tá? Esse é um bom ponto que ele fez. O Pedro tá bem alto agora e provavelmente várias partidas agora o Paulo Sousa coloque ele junto com o Gabigol titular, né? O Pedro não foi então, titular, né? Você lembrou isso ontem. Ele não jogou contra o Fluminense, não jogou contra o Atlético, mas entrou agora contra o Botafogo, certo? Então, talvez contra o Fluminense e Atlético, o Paulo Sousa, o treinador, estivesse pensando em alguma coisa, tá? Porque ele é um cara que não para de pensar. Ao contrário do treinador brasileiro, que quando entra de férias, vai pescar. O treinador europeu, quando entra de férias, ele vai estudar. O brasileiro vai pescar. Essa é a grande diferença. Uma das, né? O que faz Pelo amor de Deus, hein? Todos os treinadores europeus estudam nas férias, enquanto todos os jogadores brasileiros ficam sem fazer nada, olhando pra parede assim, ó. Esperando o tempo passar. Exato. Excelente comentário. Porra, na moral, por nível altíssimo de análise aqui, cara. É um sociólogo aqui, esse Sormani, irmão. Na moral, o cara destrinchou aí o problema dos técnicos brasileiros e dos técnicos europeus. Brutal essa análise, irmão. Na moral, psicanalista aqui, online, ao vivo na ESPN. O cara é monstro. O europeu ser melhor que o brasileiro. O interesse, a gente não tem menos neurônios do que eles, certo? O problema é que eles se interessam muito. Biologicamente somos iguais. Somos iguais. Né? A diferença se dá pelo interesse que os europeus têm na matéria e os brasileiros, agora eu não vou fazer nada, agora eu vou treinar. Mas voltando ao Pedro. Então, agora, nesse momento, eu acho que ele faz parte e ocupa um papel considerável nesse Flamengo que o Paulo Sousa está querendo montar. Suficiente para levá-lo à seleção? Porque olha, eu imagino, o Pedro aqui pode falar um pouquinho mais, mas assim, eu imagino que seja um desejo. O Matheus Cunha se contundiu no joelho, né? São os dois porque nomes que sempre gostou de ver, né? Do jeito que foi a reação do Pedro com relação aos Jogos Olímpicos, que ele ficou fora, tá claro que o Pedro tem o desejo de seleção brasileira. Né? Eu imagino que todos os jogadores tenham, ou a maioria. O Pedro tem, claramente ele tem esse desejo. O Tite não citou hoje o Pedro de novo? Acho que sim. O Tite Só que é o seguinte, ele sendo reserva ou meio titular, ou sei lá, qual a chance? Porque se você olhar o time do Flamengo, você vai levar quem? Você levaria o Pedro e não levaria o Gabigol? Você faria um troço desse? Se eles tiverem... Ele Santana fez isso, lembra? Se eles tiverem... Ele convocava o Vitor, que era volante, reserva do Andrade. Mas é um em 1 milhão, né? E aí, chamava atenção. É 1 em 1 milhão. Se o Pedro continuar tendo essa minutagem básica para interessar a uma seleção de pelo menos 60% do jogo, de tempo decorrido, 65 minutos em campo, e com a média que ele tem tido de gols,
é muito provável que para esses próximos jogos da seleção, uma vaguinha ele pode ter para ser testado. Até porque, repetindo, o Matheus está com uma lesão. Sim. Está com uma lesão. E abre essa brecha para ele. Está abrindo. E talvez aquilo que o Facincani menciona, acho que faz muito sentido, ele nesse momento, juntamente com o empresário dele, não esteja assim pensando em sair do Flamengo. Porque o Flamengo é o grande time do futebol brasileiro hoje, apesar de ter passado em branco na temporada passada. O Flamengo segue sendo, gente. Acontece, você não ganhou nada nessa temporada. Mas é um time a ser batido ainda. É a grande sensação do futebol brasileiro, segue sendo o Flamengo. E uma coisa, com grande Surmani, expectativa Pedro, para esse ano de novo. Uma coisa é você ter uma minutagem de 20 minutos por tempo entrando no final do jogo. Ganha de 1 hora. Não posso colocar e convocar um jogador que tem um tempo de rodagem baixo e um ritmo. Outra coisa, eu tenho um cara de 50, 60, 65 minutos por jogo entregando e fazendo gols. Aí, peraí. Aí eu tenho um cara que está atuando ativamente num grande período do jogo em que provavelmente é um período em que ele jogaria pela seleção. Talvez o Pedro numa seleção brasileira não jogasse os 90 minutos, mas ele pode jogar meio tempo, pelo menos 50 minutos de uma partida e dentro desse jogo entregar aquilo que o Tite espera ou que ele próprio, Pedro, também tenha de desempenho. É isso, pessoal. Acabou aqui o vídeo então, mano. Sensacional aqui. Alguns comentários aí que eu acho... Finalmente eu vi alguém falando alguma coisa aqui que eu acho que seja verdade, que outros programas que eu olhei não falaram, que é o seguinte: a gente nem sabe se o Pedro quer ou não sair do Flamengo. Essa é a questão total, cara. Se o Pedro não quiser sair do Flamengo, e aí, cara? Tu vai fazer o quê? Obrigar ele a jogar lá no Palmeiras? Enfim, rapaziada, o negócio é esperar aí ver cenas dos próximos capítulos. Enfim, de qualquer forma, eu espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like aqui embaixo. Por favor, não esquece de se inscrever aqui no canal. E é nóis, tamo junto. Um forte abraço, valeu e até o próximo.